Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Apostolado de São Gregório Magno. Bom, hoje vou fazer um vídeo aqui a respeito da pronúncia, tá? Não é a aula que a gente vai seguir do método do Magister Evagrius, mas é uma aula intermediária entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Bom, primeiramente vamos invocar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos pedir para que Santa Margarida da Escócia, que é a patrona da leitura, interceda a Deus por nós e por essas aulas. Bom, vamos lá. Pronúncia do latim. Isso daqui é um material que eu tive quando eu fiz com o professor William Bottazini, tá? Aqui ele fala sobre a pronúncia reconstituída, né? Mas aqui nosso foco é a pronúncia eclesiástica, tá? Então vamos começar. O latim ele é composto de vogais longas e vogais curtas. Normalmente, quando você vai ler um texto, as vogais longas elas são simbolizadas por um traço. E as vogais curtas, ou elas têm um uzinho bem pequenininho em cima, ou elas não têm nada. Então vamos aqui, vogais breves. Você tem tam, et, in, post, cum, syria. O Y você pronuncia o Y, que é a I grega, como se fosse o U do francês, U, o biquinho. Vogais longas tem ala, me, si, non, tu, Lídia. Fora isso, a gente já vai começar sobre os ditongos. A gente vai ter o ai, oi, au, eu, ui. O ai, na pronúncia eclesiástica, a gente pronuncia como e, tá? Na pronúncia reconstituída, se pronuncia vogal por vogal, tá? Então aqui a gente tem exemplos: Grecus, Filiae, Foedus, Aut, Aurum, Europa, Seu, Uic, Alicui. Aí, vamos aqui já para as consoantes, tá? Então, o B, a gente vai pronunciar igual no português, bonus, abest. E diante do som de S ou I, tem o som de P. Absunt, apo, apotulit. Aqui, o C, né? Aqui o C é uma coisa que mudou, né? Antigamente o C, ele tinha o som de K. Que nem você não falava César, você falava Kaiser. Daí que vem o nome Kaiser em alemão, que é o nome do rei alemão, né? Então aqui o C, na pronúncia reconstituída, é sempre como com som de casa. Só que na pronúncia eclesiástica, a gente fala o C como se fosse o C do italiano, como fosse um chiado, chi. Então aqui seria, no caso aqui é só diante de E e I. Por isso que no português a gente tem K, K, Cu. E o C e o I tem C, Si. Por quê? O C virou que, che, che, C.
E o cível, que, ti, si, que é o palatal. Isso eu aprendi lá com o canal do Glossonauta, é um bom canal para língua. Então a gente tem aqui cantat, scelus, centum, cicero. O D sempre com o som do D de dado, de dedo, né? Então, dirus, difficilis, dat. O F como português, família, ferrum. O G, aqui, como está falando da pronúncia reconstituída, a gente vai falar sobre a pronúncia eclesiástica. Então, tudo que eu falar aqui é pronúncia eclesiástica. Então, já fique atento que vai ser pronúncia eclesiástica. Não importa o que está com o do texto aqui. Eu só usei esse material para dar esse exemplo. Então, o G, a gente vai falar, que nem para nós paulistas aqui, a gente não fala dia, a gente fala dia. Então, a gente pega esse dia, esse di, e daí essa é a pronúncia. Por isso que também no português a gente tem ga, go, gu. E daí a gente tem g, gi. Por quê? Se fosse igual ao latim, a gente teria ga, ge, gi. Com o e o i, né? Mas só que é sem. Então a gente tem aqui no G dígitos. Que a gente fala igual para o português praticamente, né? Se fosse na reconstituída seria dígitos. Dígitos. Magnus. Aqui a gente tem que pronunciar o G. Magnus. É meio que vira ali um NH. Magnus. Gemma. O H na pronúncia eclesiástica ele é mudo, tá bom? Ele é um pouquinho aspirado ainda, mas ele é quase um mudo. Nihil e erba. Se fosse na reconstituída seria nihil e herba. K, som de K. Calende. L, como o som de L nunca abrange para o U, né? Então é o L tradicional. Em vez de ser animal, é animal, albus, lucrum. O M é igual ao português, né? Ambulat, omnis, imber. N, igual ao português, nunc, noster. Ixi, minha bateria tá indo pro beleléu. Pera aí. É que eu troquei na tomada aqui para carregar o celular. Vamos lá. O L foi. O P, como português, pila, post, né? Post em inglês. O Q, em seguida de U tem som de K. Quid, quad, que, quintus. Sempre no latim, o U e o I, ele é um ditongo pronunciável. Por quê? No português, se a gente fosse pronunciar como fosse o português, seria quid, quod, que, quintus. Mas no latim se pronuncia o U e o I. Quid, quod, que, quintus. O R como o de prato, né? Não como de rato, por exemplo, né? Que esse R mais aspirado, ele vem do francês, na verdade.
O português teve muita influência da língua francesa ali no século XIX. Por exemplo, palavras como carro. Então vamos lá. Repente, rápidos. É que nem o Chaves, né? Seu Madruga, me vende um churros? São churros? Eles estão quentinhos, açucaradinhos? O S como em sapo. O S nunca tem som de Z. O S é S normal. Roça, ácinos. O T como em tatu e nunca como em tia. Voltando pro C. O C e o I se pronuncia como tia, tá? Vamos lá. Então, toties, totus. O V. O V, ele é considerado uma semivogal, tá bom? Eu falei do J aqui? Não tem o J. O J, ele também é uma semivogal, mas ele foi aparecer muito depois, tá? Por exemplo, você não tinha Júlia, você tem Yulia. Então, na pronúncia reconstituída, o V, ele vai ter som de U. Mas para nós, ele mantém um som de V normal, tá? Então, novem, vir, o X, você vai pronunciar ele como em táxi, a palavra táxi, ou CKS, por exemplo, sex, exit. O U francês, né, que nem eu falei, Síria, Líria, e o Z como em português, Zeno, Zéfiros. O PH, o PH você vai pronunciar como F, tá? Antigamente, por isso que se escrevia farmácia com PH, porque tinha o mesmo som. Os grupos CH, PH, TH são pronunciados respectivamente como K, P e T. Isso não muda do latim clássico para o eclesiástico, né? Então, por exemplo, pulcher, anfiteatrum, filósofos. Sílaba tônica. Bom, em latim, a tônica cairá necessariamente sobre a penúltima ou sobre a antepenúltima sílaba. Portanto, palavras de duas sílabas sempre serão acentuadas na primeira. Ubi. Ubi est Europa. Europa in mundus est. Aí aqui que cai na penúltima, vident e amant. Aqui é duas sílabas. Nas palavras de mais ou duas sílabas, a tônica cairá A. Na penúltima, se essa for longa. Ora, se uma sílaba será longa, se terminar em vogal, como exemplo, persona, amigos, romanos, incautos, tróqueos. 2. Terminar em consoante, tá? Puella, perfectum, fenestra. B. Na antepenúltima sílaba nos demais casos. Aqui ele errou, cara. Aqui não termina em consoante, não. Aqui também não. Moscou aqui. Achei um erro aqui no documento.
Por exemplo, aqui na penúltima sílaba, nos demais casos, fêmina, improbus, integrum, números, opidum, interrogat. Separação sílaba, né? Uma consoante sempre faz sílaba com vogal seguinte: família, fêmina. Bom, aqui esse aqui não é importante, porque a gente já viu o principal. Aqui a gente vamos praticar um pouco, né? Então vamos ler aqui. Quausque tandem abutere Catalina, paciência nostra, quando essian for istitutus, nos eludet, quen ad finem cesse frenata iactabat auducacia, nihil te nocturnum presidium palati nihil urbis vigiliae nihil timor populi nihil concursus bonorum omnorum omnum nihil hic multissimus habendi senatus locus nihil orum ora futusque moverunt parate tua consilia non sentis constrictam iam orum omnum scientia tenere coniuturationem tuam non vides quid proximat quid superiore nocte egires ubi fueris quos convocaveris quid concili ceperis quen nostrum ignorare arbitraris o tempora homores senatus ec intelligi consud videt hic tamen vivit imo verum essian in senatum venit fiti publici concili participis notat et designat oculis ad cedem unumquenque nostrum nos autem fortes viri satisfacere rei publicare videmur nossa, tá, peraí. Pronto, agora melhorou. Se issus furorem actella vitamus admorente Catalina duci iussus consulis iam pridem oportebat inte conferi pestem quanto in nom omnes iam diu maquinares. Bom, minha leitura tá um pouquinho travada, mas esse é o texto de Cícero, tá? Foi uma defesa que ele fez no Senado pró-Catalina. Mas aqui praticando, né? Aqui, ó, já tô mais até acostumado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem,
Sed libera nos a malo. Amém. E Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Bom, é isso. Pratiquem. Eu também tenho que praticar. Meu mouse pode funcionar. Voltou. Meu mouse pode funcionar, que eu não estava conseguindo mudar a tela. Então pratiquem. É um pouco difícil ler latim, tá? Não vou falar que é fácil, porque muitas vezes é um trava-língua. Você percebe o que você está falando. Você sabe, você bate o olho numa leitura silenciosa. Você sabe o que você está falando ali, você está lendo, porque é muito próximo. Mas, lembrando, na época, os textos em latim, eles eram feitos para ler em público, tá? Por exemplo, você pega a saga de Virgílio, lá, os poemas, ele tinha que recitar tudo. Antigamente não existia a leitura silenciosa. Foi se criar ali nos conventos, nos mosteiros, né? Então é isso, meus amigos. Salve Maria, viva Cristo Rei. E amanhã aí eu posto a aula de latim, beleza? Abraço.